Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja, bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, 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 passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu és
comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. De mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, e tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo
Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Som. Hebreus, capítulo 12, nós vamos inicialmente ler apenas um versículo, tá bom? Hebreus 12, vamos ler o versículo 14. Amém? Hebreus 12, 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vou ler mais uma vez, amém? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esta manhã, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela tua palavra que está disposta a nós e te pedimos sabedoria em todos os momentos que nós formos ler a sua palavra. Que a leitura da sua palavra não seja algo para nós simplesmente corriqueiro, que fazemos como quem faz algo de tanta rotina que não percebe o seu valor, Pai. Mas que em nome de Jesus, Pai, a leitura da palavra seja realmente uma rotina das nossas vidas, porém, uma rotina da qual nós sabemos, Pai, a importância e agimos da devida forma. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Deus. Amém. Amém? Bom, esse é um versículo muito conhecido. Em algumas versões diz assim, né? Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é a maneira que normalmente a gente tem decorado esse versículo. Né? Esse versículo nos traz uma realidade que nem sempre a gente aborda ela. Aliás, para falar a verdade, nos últimos tempos tem se falado muito pouco sobre santidade. Quando eu era adolescente, tinha lá meus 13, 14, 15 anos que eu tocava no louvor, eu lembro que era a mesma intensidade que a gente tinha de ensaiar e de nos prepararmos musicalmente, a gente tinha a mesma intensidade e a mesma seriedade em buscarmos uma palavra que se fala pouco hoje, que é unção. A gente falava, você vai cantar, você vai tocar, mas você precisa ter unção. E a gente tinha muito claro na nossa vida que a técnica do que a gente fazia era limitada diante da possibilidade de quem tinha a unção. E a gente, naquele momento, pelo menos nessa idade, pelo que eu me recordo, a gente equilibrava muito bem essas duas coisas. A busca pela técnica, mas também tinha a busca pela unção. Que nada mais era do que um desejo nosso de quando nós tocássemos, a manifestação do Espírito fosse evidente. Que mais do que a nossa técnica ou a nossa habilidade, que se fosse exposto a presença do Senhor. E diante disso nós percebemos uma coisa, que com o passar do tempo, o que aconteceu que a igreja passou a falar menos sobre santidade? Então, por exemplo, quando eu era adolescente, se falava muito sobre a questão do sexo fora do casamento. Se falava muito sobre não beber, não fumar. Se falava muito sobre a questão de palavreados, sobre a forma como... Perceba que se falava muito sobre ações que nós devíamos ter, né? Por exemplo, um tabu para nós era a tatuagem. Porque a tatuagem ela tinha diretamente uma associação sobre pecado. E aí, logicamente, que a leitura da palavra começou a ampliar nosso entendimento para o fato de que o pecado não estava sempre na superfície, ou não estava no ato que nós tomávamos, mas estava na motivação que nos levava a ter aquele ato. E aí, por isso, logicamente, que nós passamos a entender e compreender de maneira muito mais clara que a tatuagem, por exemplo, não se tratava de um pecado, mas se tratava, sim, de nós questionarmos o motivo pelo qual nós queríamos fazer aquilo. E aí, por exemplo, na minha época também tinha um outro tabu, que esse tabu eu não entrei, né? Não entrei nessa prática, na tatuagem também não, mas tinha a questão do brinco, que era em algumas igrejas era um escândalo. Se a gente for voltando um pouquinho, né? Não estou voltando um pouquinho muito longe, no final dos anos 80, início dos anos 90, a bateria era uma questão de santidade da igreja, era uma questão de evidenciação dessa santidade. Então, por que a gente passou a falar menos sobre o nosso exercício de fé que expressa santidade? Nós tínhamos muito forte, eu sempre menciono aquela pergunta que a gente deve fazer diariamente para nós, né? O que Jesus faria? Nos anos 90, a gente foi criado com essa pergunta com o simples objetivo de caminharmos
ou as pessoas tentavam nos ensinar assim, que nós deveríamos caminhar em santidade. Qual é o problema da santidade? A santidade em si não tem nenhum problema. Uma grande questão que a gente precisa entender é o seguinte: no mundo da fé, na realidade, né, da nossa fé e do exercício da religião, existem dois opostos, ok? Um oposto é o legalismo e o outro oposto é uma palavra que a gente não conhece muito bem, que é o antinomismo. O que é um e outro? As pessoas que são legalistas, elas acreditam que elas vão ser salvas por causa do que elas fazem. Então, se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não falo palavrão, se eu não tenho sexo fora do casamento, antes ou mesmo durante com outra pessoa, se eu não faço tatuagem, esse tipo de coisas, essas ações que nos levam a entender que nós estamos pecando, se eu não faço isso, eu sou salvo. Então, o legalista, ele acredita que ele é salvo por causa das suas atitudes corretas. Ok? E a gente nos anos 90 também, e talvez um pouquinho antes, nos anos 80, os anos 70, isso foi muito forte. Se você fizer, você vai ficar de banco na igreja, você não vai poder tocar. Para vocês terem ideia, na época dos meus pais jovens, se eles fossem pegos, os meninos, soltando pipa, eles ficavam de banco na igreja. Se eles fossem pegos de bermuda, eles ficavam de banco na igreja, não podiam participar das práticas da igreja. Se eles fossem para a praia, eles, imagina, né? Quanta sabedoria, né? A criação de Deus. Deus disse para o mar: você para aqui e você terra, né? Venha a partir daqui, você vai. Eles não podiam viver essa realidade. Se eles fossem pegos em uma dessas práticas que se acreditava que era pecado, então eles ficavam de banco. Por quê? Porque esse era o exercício de santidade que se cria. Se pensava pouco sobre o que era interno ou motivação e se pensava muito sobre a prática. Então, aí muitas pessoas foram criadas no legalismo. Se você faz, você é salvo. Se você não faz, inferno. Ok? Por conta dessa criação, no exato oposto, logo depois de viver tão fechado, o que aconteceu? Se desenvolveu uma igreja antinomista. Que é o quê? Uma igreja que diz o seguinte: não, nós somos salvos pela graça e não importa o que você faça. Não importa o que você faça, Deus te salvou. Você é pecador, você não presta mesmo, aliás, santidade você nunca vai conseguir. Então, pode ficar tranquilo que a graça te salvou. É só o amor. E hoje, nós temos essa realidade muito forte. Uma realidade onde não importa o que você faça, você é salvo pelo amor e graça de Deus. E hoje nós temos igrejas, inclusive, que pregam isso de maneira exacerbada. E que, inclusive, nem se ousam em passar pelo Antigo Testamento nas suas leituras. Porque o Antigo Testamento, se você parar para ler de maneira superficial, ele não demonstra muita graça. Apesar de que, se você descer só um pouquinho a camada, você vai perceber que o Antigo Testamento, ele fala simplesmente do caminho da graça para as nossas vidas. Porque o Antigo Testamento fala simplesmente sobre a vinda de Jesus. Mas, porque nós somos criados muito tempo fechados, enclausurados, sabe aquela história de você cria lá o seu filho ou filha muito fechado, muito rígido, quando você abre as portas, aí ele descamba? Sabe essa história? Aconteceu isso com muitas pessoas da igreja. Tanto que hoje nós temos pessoas que acreditam que podem levar a sua santidade em diante sem a igreja. Por isso nós temos hoje muitos desigrejados, que então assim assumiram que foram machucados pela igreja. Por quê? De um lado nós temos o legalismo, e do outro nós temos o antinomismo, ou as pessoas que acreditam que não importa o que você faça, você não perde a sua salvação. Mas entre esses dois polos existe uma realidade sobre a qual nós devemos caminhar, que é a da santidade em equilíbrio. Santidade, veja, nós devemos ter práticas consistentes e que manifestam a santidade. Nós devemos não ter práticas que demonstrem uma vida de pecado, mas não é por isso que nós somos salvos. Então, nós nos assemelhamos aos legalistas muitas vezes, sim, sobre o que nós devemos ou não devemos fazer, mas não devemos nos associar ao pensamento legalista sobre o motivo pelo qual nós somos salvos. Não há nada que você faça que te possa levar para o céu. A única coisa que leva a mim e a você para o céu é Jesus Cristo. Isso é um fato. Do outro lado, de fato, nós concordamos com os antinomistas quando dizemos que, olha, só o que nos salva é a graça.
Não importa o que acontecer na minha vida, a graça do Senhor ela é capaz de me alcançar. Porém, não é por isso que eu não vivo e não me preocupo com as minhas práticas. É por isso que eu devo me preocupar, sim, com a minha vida de santidade e avaliar diariamente o que é que eu estou fazendo que não convém com a palavra de Deus. Por quê? Porque, diferente dos antinomistas, o que acontece é o seguinte: a santidade para nós não é a forma como eu vou a Deus, mas é justamente o presente que eu recebi do Senhor Jesus. O fato de nós termos reconhecido a Jesus como nosso Senhor e Salvador nos tornou possível sermos santos. Aliás, esse era o objetivo de Deus ao salvar as nossas vidas com Jesus na cruz. Por que Jesus morre na cruz? Por quê? A gente sabe como ele morreu, a gente sabe quando ele morreu, a gente sabe do que ele nos livrou, mas por que Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar? Sabe por quê? Pense comigo. Quando o homem peca lá em Adão, o homem se separa de Deus. A partir do pecado de Adão, a partir dali, Deus inicia o seu processo de se aproximar do homem. O Antigo Testamento, aliás, a Bíblia toda é um assunto só. Deus indo buscar o homem. Esse é o assunto da Bíblia. Deus buscando o homem. Deus precisa salvar o homem para estar com o homem e a mulher. O homem no sentido da humanidade. Deus precisava salvar, enviar o seu filho para morrer na cruz para uma coisa. Deus só nos salvou porque ele queria estar em comunhão comigo e com você. Só que é o seguinte, ele não pode estar em comunhão conosco no pecado. Não tem como. Para ele estar conosco, nós precisávamos estar no formato que ele nos criou, que era santidade. E santidade entenda pureza. Deus deve olhar para a nossa vida e ver uma caminhada e ver uma postura de pessoas ilibadas, puras, sem nenhum pecado. Aí eu te pergunto, essa é a sua realidade hoje? Nenhum pecado, nada de errado? Avalie o seu coração aí, ok? Para Deus se encontrar comigo e com você, quem gostaria de se encontrar com Deus agora para trocar uma ideia de cara a cara? Quem gostaria? Ninguém? O tio Israel. Amém. Então, beleza. O tio Israel, ele gostaria de se encontrar com Deus para trocar uma ideia de cara a cara. Eu também gostaria. Certo? Isso só é possível se nós estivermos totalmente limpos, puros, sem pecado nenhum. Por isso que Jesus morre na cruz. Porque é o sacrifício de Jesus na cruz que nos dá a possibilidade de sermos santos. Perceba que o Novo Testamento, existem várias citações que vão dizer que nós, quando chegarmos diante de Deus, teremos novo corpo, tudo novo. Ou seja, está dizendo que nós estaremos puros diante de Deus por causa da morte de Jesus na cruz. Aliás, para que eu não leia todos os textos, olha o texto que nós acabamos de ler, em Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E aí o autor de Hebreus ele vai dar uma declaração forte e absoluta. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu e você não podemos ver o Senhor se estivermos em pecado. Ponto. Tatuagem é pecado? Beber é pecado? Fumar é pecado? Eu não vou pontuar ações. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é o coração. Tem pecado no coração, você não vai se encontrar com Deus. Esse é o fato. Não há quem mude isso. Aliás, abra sua Bíblia em Hebreus 19. Êxodo 19. Hebreus não tem 19. Êxodo 19. Esse texto a gente conhece bem porque a gente leu Êxodo inteirinho recentemente. Êxodo 19. Olha o que Deus diz a Moisés no Monte Sinai. Vocês lembram desse evento, ok? Êxodo 19, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Deus está falando para Moisés dizer o seguinte para o povo. Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês verão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19, do 4 ao 6. Vou ler mais uma vez. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Então, olha só. Esse aqui é mais um dos eventos, como eu já havia dito, em que Deus está indo em busca do homem. O povo de Israel estava lá sob escravidão no Egito. Deus fala o quê? Qual é a ordem de Moisés? Que ele passa para Faraó. Libera o meu povo para ir ao deserto fazer o quê? Vocês lembram? Irem me adorar. Ou seja, Deus querendo estar em comunhão com o homem. Deus quer estar junto, Deus quer ter um encontro com você. Deus queria ter um encontro com Israel. Então deixa o meu povo ir. Liberta o meu povo da escravidão. Por quê? Em condição de escravidão, o homem não consegue se encontrar com Deus. E a grande questão do pecado na minha e na sua vida é a escravidão. Porque nós não percebemos que o pecado nos escraviza. O pecado faz com que a pessoa não consiga abandonar as correntes e não deixe de praticar o que ela pratica na condição de pecado. Então, uma pessoa que tem uma realidade de imoralidade sexual, ela não consegue se libertar disso por si só. Uma pessoa que ela bebe por uma necessidade afetiva, psicológica, o que quer que seja, ela não consegue se libertar disso por si só. E por causa dessa condição de escravidão ao pecado, uma pessoa que fuma e não consegue, ela não consegue se libertar desse vício. Como diria minha bisavó, a chupeta do capeta. Era isso que ela falava para mim. Ela não consegue se libertar desse vício por si só. E é essa condição de não liberdade, de escravidão, que não permite o homem se encontrar com Deus. Então o que Deus faz com Israel, nesse momento que nós estamos lendo? Tira o povo e leva para o deserto, para se encontrar com o povo. Mas ele continua, e continua dizendo o seguinte, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. No Antigo Testamento, a luta de Israel era obedecer ao Senhor, fazer o que o Senhor ordenava. Seguir a ordenança de Deus é a luta de todo o Antigo Testamento, de todo o Israel do Antigo Testamento. E o que o Antigo Testamento mostra para nós? Que o homem não consegue. O homem não consegue obedecer às ordens de Deus, porque os valores do homem são diferentes dos valores de Deus. Então o homem não consegue. Sabe aquele meme lá? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. O homem não consegue obedecer a Deus. Porque aí Deus continua, olha, embora toda a terra seja minha, então Deus está falando o seguinte, olha, tudo é meu, se eu quiser, eu resolvo a hora que eu quiser. Mas eu estou convidando você para uma aliança. Convidando você, eu estou fazendo a minha parte em busca. E eu estou te convidando para participar dessa aliança. E aí ele continua, versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. No Antigo Testamento inteiro, você sabe disso, Israel vive uma condição de ter um sacerdote, o sumo sacerdote, ter os sacerdotes auxiliares, aí tem os profetas, né? Mas o convite de Deus para o povo de Israel é que todos fossem sacerdotes. O lance é que lembra aquele fato lá diante do monte pegando fogo? Que eles falam assim para Moisés, vai lá você, deixa que a gente tal. O povo se retira do compromisso de obedecer ao Senhor para viver a realidade de encontro com Deus. Mas Deus tem uma solução para isso. Então ele envia Jesus. E Jesus morre na cruz. E quando Jesus morre na cruz, ele faz o sacrifício absoluto e completo. O que faz com que agora, não só os israelitas, mas todos nós, versículo que nós já conhecemos também, abra lá 1 Pedro, lá no finzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse, antes de João, 1 Pedro, capítulo 2. Agora nós já estamos no Novo Testamento, Jesus já morreu na cruz. E Pedro vai dar uma declaração para nós também, absoluta e completa e plena. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro está se utilizando, logicamente, do conhecimento dele do Antigo Testamento para declarar o que é realidade para mim e para você hoje, e o que era para eles no Novo Testamento. Versículo 9. Vocês, porém,
são geração, perceba que ele não diz serão, mas diz em Jesus Cristo, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Glória a Deus. Agora nós somos sacerdotes, sob o sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Amém? Você está contente com essa notícia? Essa é a boa notícia. Que agora nós podemos obedecer ao Senhor, por causa do próprio Senhor. Somente Deus coloca em mim e você a possibilidade. Somente Ele nos capacita de obedecê-lo. Isso é para nós vermos que, de fato, os antinomistas têm alguma razão quando eles dizem que é só a graça. Realmente é só a graça. Se não for a graça de Deus, você não conhece a Deus, você não consegue obedecer a Deus, você não consegue entender o que Deus está mandando. Por isso que nós oramos pela salvação das pessoas. Por isso que nós oramos para que Deus salve as pessoas. A gente leu recentemente um livro, de quinta-feira, nos preparando para os pequenos grupos, que fala o seguinte, o título do livro é O Discípulo Radical. E aí tem um momento lá que fala sobre evangelismo, ele fala assim, você sabe por que nós fracassamos no evangelismo? E aí a resposta do autor é, porque nós não temos uma vida de santidade. Sabe aquela igreja legalista que eu falei lá dos anos 80, 90? Essa igreja realmente causou alguns problemas em muitas pessoas, por conta de algumas pessoas que foram radicais, no sentido de não saber ensinar e souberam só limitar as suas ações. Mas aquela igreja, ao mesmo tempo, alcançou muitas vidas, com qualidade. Ok? Alcançaram também outras que se perderam ao meio do caminho. Mas, perceba que as pessoas que foram criadas naquele momento, a grande questão para nós é, e quem está sendo criado hoje? Porque isso diz respeito à nossa sociedade. Nós vivemos a cultura do coach, né? A cultura do emocional, que as pessoas pegam a gente no emocional, pegam a gente no que a gente gosta, no desejo. Perceba que isso é uma realidade e não uma realidade nova. Abra sua Bíblia em Romanos. E para falar sobre o nosso caminho de santidade hoje, eu quero ler com você Romanos, capítulo 16. Romanos, se você quer ler um livro difícil, não difícil, mas assim, um livro completo. Se você quer, eu quero entender o evangelho, quero entender a justificação, a salvação, a fé, eu quero entender essas coisas. Leia Romanos, com muito cuidado, cuidado que assim, né, com muita destreza. Leia Romanos, versículo por versículo, estudando mesmo. Romanos, para algumas pessoas, já foi considerado o evangelho sobre os evangelhos. O evangelho sobre o evangelho. Porque assim, né, Mateus, Marcos, Lucas e João contam o evangelho de Jesus, contam a história de Jesus. Atos conta a história do início da igreja. Aí os grandes estudiosos vão dizer que Romanos conta a história do evangelho, conta a realidade. E Romanos 8, para muitos, é o cume do monte. Se o Romanos é um monte, o topo é Romanos 8. Então depois você leia, né, em breve nós estudaremos esta carta também. Romanos é a carta. Paulo faz um compêndio, Paulo faz uma tese. Era o final de faculdade de Paulo e Paulo escreve Romanos. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Aliás, muito provavelmente, ela talvez tenha sido fundada na pregação de Pedro lá, iniciado ali o processo. Porque lá no texto de Atos 2 diz que ali haviam romanos e judeus romanos. Roma era uma igreja, e não é nessa nossa realidade. Quando se fala da igreja de Roma, de Éfeso, se fala de casas e igrejas. Então cada casa tinha seu líder. Funcionava já como funcionam as nossas igrejas. Tinha a oferta, tinha o líder, o pastor, né? Não era pastor, mas ele tinha o pastor e tal. E aí, nesse processo, Paulo envia uma carta a todas as igrejas de Roma. E o que nós lemos em Romanos é a ideia de Paulo, o grande entendimento de Paulo sobre o evangelho, para quê? Para pregar na Espanha, que era o grande sonho de Paulo. O grande foco de Paulo, da vida dele, nesse estágio, era ir para a Espanha e pregar na Espanha. Só que ele não consegue fazer isso porque ele morre antes. Okay? Então Paulo escreve para Romanos. E se você ler tudo, Paulo dá uma aula sobre fé, graça, justificação. Ele fala sobre o evangelho de maneira plena e absoluta. Aí no finalzinho ele está fazendo aquelas saudações que normalmente ele faz. Um abraço para não sei quem, um abraço para não sei que lá, né? E aí
no versículo 17 ele vai dar uma orientação que muito nos diz sobre por que nós, muitas vezes, não caminhamos em santidade. Olha o que Paulo diz, versículo 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves, ou no original, isso aqui significa o seguinte, fala mansa, tá? Essa fala mole. Então, mediante a fala mansa, mediante a bajulação, enganam o coração dos ingênuos, ou dos incautos em algumas versões. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Paulo está dizendo o seguinte, eu vou começar pelo versículo 19. Paulo está dizendo o seguinte no versículo 19, todo mundo conhece a obediência de vocês. Todo mundo conhece a prática de fé de vocês. Em outras palavras, todo mundo conhece o caminho de santidade de vocês. E a minha pergunta para você é o seguinte, qual é o olhar das pessoas que estão à sua volta, sobre a sua vida de santidade? Porque a nossa vida de santidade, ela brota do nosso coração, ok? A salvação é a semente e a santificação é o fruto. Por isso que não faz sentido um cristão não se importar com a sua vida de santidade. Não querer, não estou muito preocupado com ser santo. Porque não faz sentido, você plantou a semente da salvação e essa semente tem que brotar em santidade. Lembra lá de Zaqueu? Encontrou Jesus, o que ele faz? Corrige tudo o que tem para corrigir. Em âmbito material, inclusive, para que todos vejam, para que todos aqueles que apontavam o dedo para ele, dizendo que ele não era merecedor de receber Jesus, em sua casa agora ele tem uma atitude santa. Lembra que eu falei, por que o nosso evangelismo muitas vezes fracassa? Porque a nossa vida de santidade está falha. A vida daquele que proclama. Por isso que Deus fala lá para o povo de Israel. Olha, vocês vão poder ser sacerdotes, aqueles que proclamam. Então às vezes a gente fica orando para que Deus salve, né, a nossa família, salve o nosso pai. Só que, ao mesmo tempo, nós devíamos estar caminhando, fazendo a nossa caminhada de santidade. Para que as pessoas ao olharem para nós falem assim, eu quero ser assim. E o cristão perdeu essa questão do testemunho, de ser exemplo. Porque nós começamos a ficar irritados com as pessoas que achavam que ser exemplo era andar de terno e gravata com a Bíblia embaixo do braço. E não era. Podia ser também, mas não era só isso. O problema foi que ao longo dessa caminhada que nós temos de história da igreja no Brasil, nós vimos muitas pessoas que tinham pose de santos, mas depois nós descobríamos e falávamos, como assim? E essas pessoas tiveram uma voz mais alta do que aquelas que são santas, de fato, que buscam a santidade, que pecam, sim, pecam, porque infelizmente milita no seu coração a carne contra o espírito, mas a sua caminhada, o seu exercício, o seu esforço é para caminhar em santidade. Tá lá, tem hora que dá vontade de pegar um filho pelo pescoço. Esses dias eu falei para uma pessoa, brincando, né, a gente falou assim, tá falando de bebê e tal, no elevador lá. Eu falei assim, depois que eu tive filho, eu descobri por que a gente põe redinha nas janelas. É por causa do pai, não é por causa do filho. Aí a pessoa deu risada, tá, né? Falou assim, é verdade, né? Eu falei assim, e eu depois conversando com a Bá, contando sobre essa conversa, eu falei assim, e é verdade. Sabe os Nardoni? A gente olha e fala assim, nossa, que absurdo. Mas posso te falar a realidade? Se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus no seu coração, era você. Vocês viram, eu fico até, essa história, vocês viram o caso que nós tivemos recentemente de um jovem que entrou numa escola e matou 3 crianças, do tamanho do Natan, e 2 professoras? Quando eu vi aquela notícia, eu chorei, logicamente que sensibilizado, porque agora eu tenho filho. Mas ao mesmo tempo, eu não consegui ter raiva daquele garoto, porque eu pensei, cara, podia ser eu. Se não fosse a misericórdia de Jesus ter me alcançado, quem me garante que eu sofrendo o que talvez ele sofreu, eu não teria tido a mesma atitude?
Você olha para as pessoas à sua volta que não têm uma caminhada de santidade, que pecam, que estão na sarjeta, que bebem, que batem na esposa. Você olha e fala, que absurdo, eu jamais faria uma coisa dessa. Como se a capacidade de não fazer o mal fosse sua. E quando a palavra diz que todo bem que vem do homem é de Deus, é misericórdia. Esse é o ponto. Paulo está dizendo o seguinte agora aqui para nós. Eu tenho ouvido, para os romanos, eu tenho ouvido sobre a obediência de vocês. A vida de santidade de vocês é comentada por aí. O pessoal fala sobre as atitudes. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, num determinado momento, as pessoas começaram a perceber que eu não falava palavrão e tal. E aí tinha muitas pessoas que chegavam assim e falavam palavrão. Você deve passar por isso também onde você trabalha. E aí a pessoa fala assim, desculpa, lembram disso? Mas infelizmente, por quê? Porque você mencionava que você era crente. Antigamente tinha isso. Você era crente, então ser crente tinha uns benefícios. Você era uma pessoa confiável e tal. Mas muitas pessoas que não caminharam em santidade denegriram a fé de tal forma que vai em algum lugar e fala que você é crente hoje. Para você ver se muda alguma coisa na percepção das pessoas. Muda para mal. Falam que você é preconceituoso. Estou falando alguma mentira? Eu lembro de um tempo, isso eu ouvi, né, não participei desse tempo, em que se você falasse que você era pastor, não, tudo bem, não precisa nem de fiador, pode alugar e tal. Se você fala que você é pastor hoje, é capaz de pedir 7 fiador. Por quê? Porque tivemos pessoas que não caminharam em santidade. Que não se preocuparam com a sua própria vida. A pergunta é, mas e você? Você é conhecido como santo? As pessoas quando olham para você falam assim, olha, ser crente desse jeito aí. Porque isso não é prepotência do cristão. Isso devia ser o básico para nós. As pessoas olharem para a nossa vida e mais, principalmente, dentro da nossa casa, as pessoas olharem e falarem, quando a sua esposa orar, a sua esposa tem que agradecer pelo marido que você é. E vice-versa. Quando seu filho orar, tem que agradecer pelo pai que você é. Quando a sua mãe orar, tem que agradecer, Senhor, muito obrigado pelo filho que eu tenho. Mas será que essa é a nossa realidade pessoal? Será que quando nós ouvimos a nossa esposa orar, ela agradece por quem nós somos diante de Deus? E vice-versa? Esse tem que ser o caminho do cristão. E não é para prepotência, porque o cristão que caminha assim, busca caminhar assim, ele sabe que não fez nada por isso. Que a única coisa que faz é andar pertinho de Jesus, que é quem tem o poder para fazer a gente obedecer. Nós só conseguimos obedecer porque Ele segura na nossa mão. Porque se Jesus não segura na nossa mão, a gente desobedece. Mas aí Paulo então diz, olha, eu conheço que vocês são santos, e por isso estou muito alegre, mas quero que sejam. Aí ele vai falar algo que Jesus também havia dito. Lembra aquele texto que Jesus fala, olha, vocês têm que ser astutos como a serpente e simples como a pomba. Né? As palavras aqui são as mesmas no original, quando ele diz, quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Dizendo o seguinte, olha, aquilo que é bom, que vem de Deus, praia é bom, não é bom? Para quem gosta. Eu e o Alan somos do time do matinho. Né? Então, uma praia, quem gosta é bom, não é bom? Ver lá o mar, mesmo que eu não gosto, ver o mar, o ventinho, aquele som do mar, não é bom? Não é bomba? É uma maravilha. É bom. Isso é bom, sejam sábios quanto ao que é bom. Não se perde. Não se perde, Paulo está dizendo. Sejam sábios. E mais, o que é bom, sejam muito sábios, porque o que é bom às vezes vai te levando e você se perde no que é bom. Comprou uma casa na praia e nunca mais foi para a igreja. Exemplo, só exemplo. Comprou né? A gente passa por isso muitas vezes. E ele diz, sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em relação ao que é mal, às vezes você vai até sofrer o mal porque você não vai participar. Fala assim, ó, não vou participar desse mal. Estou com vontade? Estou, mas não vou participar. Estou com vontade de xingar? Não, estou com vontade, mas não vou participar porque eu sei que isso é mal. Mas aí, quando Paulo diz isso, um pouquinho antes ele diz o seguinte, por que isso pode acontecer? Por que os romanos podem se perder na santidade deles? Olha o que ele diz no versículo 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Paulo está dizendo 2 coisas que são importantes para a nossa caminhada de santidade. Comunhão e conhecimento da palavra. Cuidado com quem causa. A expressão aqui é brecha, divisões é brecha. Cuidado com quem causa divisões entre vocês. Cuidado com quem causa obstáculo para o ensino.
Não precisa estudar não. A gente teve igrejas assim, que diziam que a teologia não era bom, que a letra mata. Que letra? Essa letra mata? Essa letra mata mesmo. Essa letra mata o homem pecador que tem dentro de você. Isso é um fato. Mas por causa de pessoas que obstruíram o ensino da palavra para muitas pessoas, pessoas se perderam no caminho de santidade. Então Paulo está dizendo o seguinte: cuidado com quem causa distância entre vocês. Cuidado com quem divide. E cuidado com quem te atrapalha em aprender. Eu lembro de um período em que tinha uma pessoa específica que eu ia perguntar e falar assim, não, mas não tá, eu ia questionar a palavra, né, de estudar. Pô, mas isso aqui está escrito aqui? Não, mas isso só lá no céu que você vai... Eu falar, poxa, então não tinha que ter escrito, né? Porque agora gerou a dúvida aqui no meu coração. Por quê? Porque muitas vezes a nossa incapacidade de entender limita as pessoas de buscarem aprender. Paulo está dizendo, cuidado com quem não quer que você aprenda. Cuidado com quem estabelece o que está escrito e não te dá a chance de dialogar e de aprender sobre. Por isso que todas as pregações dessa igreja, você tem total direito, e aliás, você precisa reler, reouvir, reestudar e se questionar. Porque se algo estiver saindo errado daqui, precisa ser corrigido. Esse é um fato. Mas Paulo também diz, cuidado com quem divide vocês. Com pensamento, com pessoas que ensinam coisas que afastam. Olha só, talvez hoje você não tenha pessoas aqui dentro que façam isso. Mas nós permitimos pregadores em nossos corações e no nosso dia a dia que causam divisões. Existem fatos no mundo que só nos separam. Sabe aquele desejo de só ficar em casa? E aí eu até escrevi uma frase aqui na minha anotação, que é o seguinte. Live é bom, mas não é igreja. Tem que tomar muito cuidado com isso hoje. Eu tenho encontrado com pessoas que estão satisfeitas com live. Porque estão nas suas casas, isoladas, quietinhas. E não estou falando contra o coronavírus, não. Quem tiver comorbidades, estiver em risco, permaneça na sua casa. O que eu estou falando é do processo de ser igreja. Por exemplo, de terça-feira nós temos lá um encontro de oração, né? Que é uma bênção. Olha, quem não participa, ainda não viu, e ela está ouvindo agora, não viu o exercício de fé da mãe do tio Israel, da Donione. É impressionante. É impressionante. E ali, por mais que nós estejamos à distância, estamos em comunhão. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que estão se contentando em ver uma TV. Simplesmente. Ouvir uma pregação e segue a vida. Paulo está dizendo, cuidado. Cuidado. Cuidado com quem não permite você viver em comunhão. Aliás, pega Atos 2 e você vai ver que um dos princípios básicos da igreja, já falamos sobre isso, um dos pilares da igreja é a comunhão. Mas olha só que contraditório. Aí Paulo acabou de falar para tomar cuidado com quem causa divisão, aí ele fala assim, afastem-se deles. Como assim? Você falou para não ter divisão, agora você fala para se afastar? Veja, o Novo Testamento, ele é sempre misericordioso com quem está entrando no Evangelho, com quem conhece pouco as Escrituras, com quem está no exercício de ser igreja, sendo evangelizado, aprendendo. Paulo, principalmente, ele é sempre muito brando com essas pessoas. Tem que ter sabedoria, perdoa. Apesar dele ter dado umas pisadas na bola nesse sentido, ele é um cara muito bom. Mas quando se trata de pessoas que exercem liderança ou que têm o exercício da palavra, ele não tem conversa. Para alguns ele diz, entrega a Satanás. Porque o problema que ele está causando demonstra totalmente que mais do que ele não compreender o que ele está ensinando, ele está jogando contra. Então, esse você entrega a Satanás. E qual é o nosso problema? Que nesse processo nosso de igreja, por causa da nossa compreensão de que nós temos que ter comunhão com todos, muitas vezes nós não percebemos que tem pessoas que nós precisamos nos afastar. Tem igrejas que nós precisamos sair. Lugares onde a palavra de Deus é deturpada. E eu digo isso com todo o temor, para que a gente não venha cair nesse mesmo erro.
lugares e pessoas que deturpam a palavra de Deus têm que ser afastadas de nós. Nós não devemos ouvir, não devemos acreditar, não devemos indicar. E mais, se alguém diz para você que está ouvindo, que está acompanhando, você deve exortar o seu irmão. Porque é para isso que a comunhão serve. Quem deturpa a palavra precisa ser afastado de mim e de você. Porque nós não queremos compactuar com pessoas que prejudiquem a santidade. Esse é o critério para você saber se você deve continuar com a pessoa, caminhando ao lado de uma pessoa, de perto ou não. Tem, sim, o problema qual foi? Pessoas legalistas, sabe o que elas dizem? Você não deve andar com pessoas do mundo. Lá na escola, não tem amigo na escola. Não deve andar com amiguinho, festinha da escola, não pode. Não pode, porque é pecado. Caminhei um pouquinho nessa trilha aí, vimos? Teve muita festa da minha escola que eu não pude ir, porque era pecado. Mas por quê? Porque minha mãe sabia que eu não tinha discernimento. Eu não era, como Paulo diz, eu não tinha sabedoria no que era bom e não tinha astúcia no que era mal. Então o que acontece? Mas muitas pessoas quiserem... Não, você não pode. O quê? Vou contar um fato. Um dia estava eu e meu irmão num bar. Olha que pecado. Jogando sinuca. Mas nós estávamos, nós dois mesmo, jogando sinuca. Meu pai chegou lá, vem embora. Não vai ficar no bar. Tá. Deu uma bronca na gente. Mas estava só os dois. Ele ainda brinca hoje, ele fala, puxa, se fosse hoje, eu ia chegar e talvez ia jogar até junto, tal. Era melhor eu estar ali perto do que ter feito o que eu fiz. Ele ficou só na porta do bar assim. Entrou. Tá, né, aquele jeitão dele. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o legalismo faz a gente pensar que a gente tem que se afastar do pecador. E não é isso. Paulo nos ensina que nós devemos nos afastar daqueles pseudo-santos. Pecador, a gente tem que estar próximo ali, com muita sabedoria, entendendo qual é o momento que aquele pecador ou aquela relação me atrapalha na minha santidade. Não está atrapalhando, consigo manter a minha... Pensa o seguinte, santidade, para você entender de fato o que é santidade. Eu vou pegar um exemplo de um pastor chamado Ziel. Santidade é o seguinte, pense você vai fazer uma operação. E o médico é uma operação às pressas. Estava lá e teve que operar, fazer uma operação qualquer. E aí ligam para o médico. Ô doutor Chapatinho, seguinte, tem uma ocasião aqui, o senhor precisa vir. Ele estava ali, ele tem uma plantação, mexendo na hortinha dele, terra e tal. Aí, do jeito que ele está, ele sai correndo. E ele entra para fazer a operação sem lavar as mãos nem nada. Você ia querer que ele te operasse? Mas nem a pau, né? Com a mesma roupa, tudo no mesmo esquema. Não, cristão que não vive uma vida de santidade, pseudo-santo é assim. Ele quer fazer as coisas de Deus impuro. Quer fazer as coisas de Deus tudo sujo. E o reino de Deus não se vive sujo. Não dá, não tem como. Você quer participar do reino? Está aí para todos. Mas você tem que lavar as mãos. Por isso que Jesus diz para Pedro, olha, quem já se banhou só precisa lavar os pés ali, porque eu sei que tem pecado diário. Sei que tem esses pecadinhos que comete, às vezes você nem percebeu e cometeu porque não se preocupou com o irmão ali. Falou, machucou o irmão, não se preocupou. Eu lembro de um dia, eu era líder do louvor, e aí um rapaz teve um problema lá, e ele chegou, e eu era um cara muito legalista. Às vezes ainda sou. Infelizmente, é um pecado que às vezes eu tenho que matar dentro do meu coração. Aí eu oro e falo, Jesus, mata o legalista. E aí ele chegou e eu dei uma bronca. Fui para cima, irmãos. Falei. Onde já se viu? Não esperei nada. Quando eu acabei de falar, ele falou, então, eu atrasei e tal, né? Faltei, não lembro agora, porque faltou comida lá em casa e tal, e minha mãe pediu para ir lá na minha avó, e eu tive que ir lá e tá. Percebe? Não me preocupei. Cometi um pecado sem sequer dar o tempo de entender a situação. Esse foi o meu caso. Ali, aí eu tive que pedir perdão, chorei, fiquei decepcionado comigo. Por quê? Porque eu queria fazer o que era de Deus. Você não pode chegar atrasado, porque Deus... Verdade, eu estava certo até um certo ponto. Eu só falhei no como. Quis fazer a coisa de Deus sujo. E não estou querendo dizer aqui que é liberdade, não precisa ter compromisso. Não, muito pelo contrário. A gente precisa entender as prioridades. Paulo está dizendo o seguinte, cuidado com quem afasta vocês da comunhão e com quem atrapalha o seu ensino. Você precisa, ou seja, o que Paulo está dizendo para mim e para você? Para nós sermos santos, temos que andar em igreja.
Ah, mas eu não gosto de me envolver muito, não gosto de... Tenho ouvido muito isso, meus irmãos. Eu encontro pessoas na rua que congregou comigo. Eu falo, e aí, como é que tá, tal? E a igreja tal? Não, eu tô indo lá, mas eu não quero, sabe? Lembra que a gente fazia tudo lá na igreja? Eu falei, eu lembro da hora que a gente passava o dia na igreja. Eu lembro. Então, agora eu não quero mais me envolver. Então tem um problema, meu irmão. Tem um problema de santidade aí. Se você não quer se envolver com as pessoas, e não estou falando de exercício de igreja, de vir à igreja. Estou falando de se envolver com pessoas. Ser igreja. Inclusive, fazer o pecador experimentar a igreja. Se você não quer se envolver com pessoas, tem um problema na sua santidade. No seu processo de ser santo. E mais, Paulo está dizendo o seguinte, conhecimento bíblico. Se você não quer estudar a Bíblia, você vai ter um problema de santidade. Você vai ter um problema para se encontrar com Deus, Paulo está dizendo. Aliás, o autor de Hebreus está dizendo, olha, sem santificação, ninguém verá a Deus. Não tem mas se você for bonzinho, mas se você... Não, sem santificação, ninguém verá a Deus. Ponto. Ponto final. Ou seja, sem conhecimento da palavra. Então essa história de que, não, eu sou cristão, eu gosto, mas teologia não... Estudar a palavra, então, meu irmão, tem um problema na sua santidade. Vai ter um problema no seu processo de santificação. Porque não tem como ser santo sem nós conhecermos o tal do livro da capa preta. O livro que muitas pessoas, que nós víamos como íntegras e tal, andavam com ele embaixo do seu braço. Mais do que estar embaixo do nosso braço, a Bíblia precisa estar dentro dos nossos corações. E para isso acontecer, quem participa de terça-feira tem experimentado isso. Como é diferente quando você lê a Bíblia para entendê-la e não só lê de passagem. Se você não estuda a Bíblia, ouça o que eu estou te dizendo. Se você não se envolve com as pessoas, se você não estuda a Bíblia, você tem um problema na sua santidade, segundo Paulo. E você vai ter um problema para se encontrar com Deus. Então se eu e o tio Israel mencionamos aqui, nós queremos nos encontrar com Deus. E por isso que nós nos envolvemos com pessoas. E olha, está falando alguém aqui, irmãos, que teve que se converter com relação a se envolver com pessoas. Que de pessoas eu queria distância. Distância. Mas eu tive que me converter. Eu gosto de um sofá que vocês não têm noção. A minha esposa tem noção. Eu gosto de um Netflix, de um Amazon, que vocês não têm noção. Se deixar, eu passo o sábado e o domingo inteiro. Maratona. Se deixar, eu vivo no sofá. Sabe aquele comercial que o cara vira o sofá de fato? Sou eu aquele comercial, se deixar. Se eu não me converter, aquele comercial sou eu. Só que Deus me alcançou. E pela misericórdia dele, eu estou lá, tem dia que eu estou lá, eu falo, não, eu preciso ir lá tomar um café lá. Pego o celular, o WhatsApp, eu não gosto de... Quem já tentou falar comigo no WhatsApp sabe como às vezes eu sou enrolado, né? Aí eu mando lá, e aí, como tá? Se você não se envolve com as pessoas, você vai ter um problema de santidade. Se você quer se encontrar com Deus, viva na verdade. Viva em igreja e conheça as Escrituras. Estude a palavra. Leia livros que falam sobre a palavra. E aí no final Paulo diz assim no versículo... e mais, versículo 18. Pois essas pessoas que estão causando afastamento e obstrução de aprendizado, essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Olha isso aqui eu acho demais. Mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Cuidado com quem vem com conversinha mole para você. Cuidado com quem te elogia demais. Paulo está dizendo, cuidado. Esses elogios, você é uma bênção. Não, mas você é uma bênção. Irmão, sabe aquela história? Irmão, sabe o que é? Puxa, eu bati na minha esposa. Irmão, mas fica tranquilo, nada. Meu irmão, o que é isso? Você está querendo ir para o inferno? É o inferno que você quer mesmo? Não tem conversinha com quem já conhece as Escrituras. A gente vive uma realidade em que as pessoas vão para a igreja para ouvir uma palavra legal, uma pessoa que fala bem. E muitas vezes, lugares onde a verdade é expressa e jogada na nossa cara, a gente, não, é melhor deixa. E nós deveríamos estar mais preocupados com a verdade que nos é revelada do que o carinho que nos é feito. A W. Tozer, que é um autor muito impressionante no último livro que eu li dele, diz o seguinte, que a gente tem crentes hoje, e no tempo dele, que faz tempo, que querem chupeta espiritual. Sabe? O que é a chupeta? Para pensar, a chupeta no bebê lá. Pega o Lionel, depois vocês dão uma olhadinha, quando está com a chupeta na boca. O que a chupeta faz de bom para ele? Nada. Só entreter ali, mas não causa nada. Não alimenta, não melhora o dente, não melhora nada.
Só prejudica, mas, por outro lado, falando como pai agora, eu lembro o primeiro dia, você lembra? O primeiro dia que eu dei a chupeta pro Natan, foi uma paz. Natan chorando à noite, e a gente não queria dar chupeta, que a pediatra falou para não dar, e já era um mês sem dormir direito, pôs a chupeta, silêncio. Tirou a chupeta, chorou. Pensa, irmão, o que eu escolhi? Chupetinha no neném. Sabe por que muitos cristãos, muitos pastores, líderes, fazem pregações chupeta que não muda a vida da pessoa, a pessoa vai ali, passa 2 horinhas no culto e beleza, vai embora para casa? Porque não quer ter o problema. Porque não quer ter o cristão, o crente dentro da igreja causando. Porque se o cristão resolver, se a gente resolver andar em vida de santidade, vai ser só problema que a gente vai encontrar. Porque a gente vai começar a ver quanto pecado a gente tem. Então que eu e você não sejamos cristãos preocupados com serem bajulados, carinho. Sabe, criança, tem que... tá bom, vai, leva, tá bom. Você sabe como é difícil isso. Que eu e você sejamos pessoas que estão preocupadas, não com serem bem tratadinhas, acariciadas, mas em ouvir a verdade, para ter uma vida de santidade. Por quê? O pastor fala real para mim, pode dar o papo, sabe por quê? Porque eu preciso me encontrar com Deus. E se eu preciso saber, meu irmão, chega lá no irmão que é mais velho, mais maduro, que já é casado há mais tempo, né? Ou na mulher, ô irmã Renata, ô irmã Érica, ô irmã Celice, vocês são casados há mais tempo aí, dá o papo para mim, fala aqui que eu estou errada. Eu sei que se deixar, eu vou falar do meu marido aqui até amanhã. Mas fala para mim o que eu tenho que mudar. Me conta a real, porque eu preciso me encontrar com Deus. E mais, eu quero me encontrar com Deus com o meu marido. Então me dá o papo, fala a real para mim. O que eu estou errado? Mas a gente não pode, a gente vive um reino hoje, o evangelho que a gente não pode falar a real. Tem que falar, não, irmão, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas Deus não é tonto. E Ele quer que você tenha uma vida de santidade, quer que eu e você nos encontremos com Ele. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para que eu e você pudéssemos ser santos. Santo. Agora, eu e você podemos ser santos. Então, sabe qual é a novidade para nós? Que nós podemos ser perfeitos. Nós não vamos conseguir plenamente agora. A gente sabe disso. Mas a gente pode já começar agora. A gente já pode começar agora. Versículo 20 diz: em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos pés de quem? De quem? Ele está falando para Roma, ó. Deus, lembra a promessa lá em Adão e Eva? Que a serpente feriria o calcanhar do homem, e o homem, o filho da mulher, ia fazer o quê? Pisar na cabeça dela? É isso que Paulo está dizendo. Em breve, Deus vai pisar na cabeça do diabo. Com que pé? Com o meu e com o seu. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: quem tem uma vida de santidade pisa na cabeça do diabo. Ponto. Pisa na cabeça do inimigo. Você tem alguma situação na sua vida em que o diabo tem se levantado? Porque perceba o seguinte, Romanos, 16 capítulos densos, Paulo falou a respeito do evangelho, e sabe quantas vezes ele falou de Satanás? Nenhuma. Só que ele falou. Só quando o assunto era a minha e a sua santidade pessoal, ele fala de Satanás. Para dizer o seguinte, que viver o evangelho não é tanto foco no diabo, mas aquilo que o diabo faz é vencido com o quê? Com vida de santidade. Lembra aquele caso em que Jesus fala para os discípulos, olha, tem um momento que é o quê? Jejum e oração. O que Jesus está dizendo ali? Vida de santidade. Se você quer vencer o inimigo nas situações que ele tem te atacado, só tem um jeito: vida de santidade. Porque é na vida de santidade que você se encontra com Deus. Quem aqui, vamos ser sinceros, quem aqui já deixou de orar porque cometeu um pecado? Boa, a Vera está comigo nessa, o Gabrielzão também. Sabe quando acontece um negócio? Tretou com a mulher lá, né? Ou com o marido, e xingou. Aqui também lava a louça, eu não vou lavar a louça. Tá, aquela história, né? Ou qualquer outra coisa do gênero. Aí, aí senta na mesa. Ora aí. Não, era você. Vou orar. Ou então, esse aqui é demais. Tem muito casal que vive isso. Quando o casal tá lá, aí um dos dois, né, no meio da briga, fala assim, mas a Bíblia não vai pregar para mim agora. Pronto, agora você vai pregar para mim. Agora ela vai o santo. Percebe como a gente deturpa a santidade? Percebe?
Quando, na verdade, a nossa postura como cônjuge devia ser... você tem razão, vai. Você apelou agora, chamou Deus para a conversa. Então, você tem razão. Quantas vezes a gente já deixou de orar porque pecou? Muitas vezes, né? Cometeu um pecado lá. Nem vou orar porque Deus não vai me ouvir. Por isso que a vida de santidade nos aproxima de Deus. Porque em nosso coração não vem um senso de mérito, mas de justiça. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, que me livrou da tentação. Por isso que na nossa oração do Pai Nosso, a gente pede, livra-nos, aliás, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de participar do mal. Por quê? Porque nós queremos continuar pertinhos de Jesus. Se você percebe que você precisa ajustar a sua caminhada de santidade, você fica de pé nesta manhã. Se você percebe que precisa, se já começou a melhorar a sua caminhada de santidade, ou se você percebe que precisa caminhar em santidade, a partir de agora, fique de pé. E saiba, a santidade, ela é possibilitada a mim e a você graças a Deus. Mas nós temos os nossos passos a dar. Por isso ele fala para o povo de Israel, se vocês me obedecerem. É um passo nosso, sim. Possibilitado por Deus. Só de você saber que você está errado, já é Deus falando ao seu coração. Já é o Espírito Santo falando, pisou lá, hein? E ele fala, não fala? Quando você pisa na bola, sai andando, bate a porta e tal. Aí vem aquela vozinha que não, fique tranquilo, não é o anjinho bom. É o Espírito Santo falando para você, pisou lá, hein? Não é a sua mente falando para você, seu coração falando, poxa, você não tem capacidade para isso, saiba disso. É o Espírito Santo falando, pisou, volta lá, não faz o menor sentido. Quando sua mente fala para você, vai orar depois do que aconteceu, é o Espírito Santo às vezes lembrando também, olha, se corrige com o seu irmão e depois você entrega o seu louvor a Deus. Ora pedindo perdão a Deus, pedindo ousadia para voltar lá na esposa, no marido, no filho, na mãe, e pedir perdão, falar, desculpa aí, falhei, e não vou fazer de novo. Porque Deus falou para mim que eu estou equivocado. E eu preciso me encontrar com Deus, e para eu me encontrar com Deus, não dá para me encontrar com Deus sujo. Não dá para participar desse reino puro, sujo. Senhor, nessa manhã, eu e meus irmãos estamos aqui diante de Ti, Pai, para Te agradecer pela Tua misericórdia e porque através do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, nós temos a possibilidade de caminharmos em santidade para nos encontrarmos contigo. Queremos naquele grande dia, Pai, participar do evento final onde todos pisaremos a cabeça da serpente, Pai, pelo seu poder, Pai, e pela tua graça em nós, Pai, e pela tua manifestação em nós. E nós queremos começar hoje, Pai, hoje, participar desta caminhada de santidade. Queremos começar hoje, Pai, participar dessa vida, Pai, de realmente pessoas que testemunham sobre a ação de Deus em nós, Pai. Queremos ser pessoas de exemplo, Pai. Queremos ser pessoas que manifestam o seu amor, a sua graça, Pai, e sem sequer muitas vezes precisar falar, Pai. Nós queremos sim, Pai, sempre ter a oportunidade de falar daquele que nos salvou. Queremos sim, sempre proclamar a nossa fé, mas nós queremos muito mais do que isso, Pai. Queremos ser aqueles que são chamados de cristãos, Pai, e que por serem cristãos são exemplos de santidade, de pureza, Pai. Queremos ser vistos como pessoas puras, Pai. Não simplesmente, Pai, por uma questão estética ou por andarmos com a Bíblia, mas por termos ela em nosso coração, Pai. Queremos, Senhor, queremos ter pessoas à nossa volta que querem andar conosco, Pai, que querem se aproximar de nós porque percebem em nós a ação do Teu reino, Pai. Nós queremos ser pessoas santas, Pai. Queremos ter uma caminhada de santidade, de obediência ao Senhor, Pai. Queremos, como o povo de Roma, como a igreja de Roma, Pai, ser conhecidos pela obediência, Deus. E por isso nós te pedimos, mostra-nos, Pai, e capacita-nos. E faz-nos sair do nosso lugar para nos envolvermos com pessoas e para nos envolvermos com a Tua palavra, Pai. Que saibamos, Pai, que esse é o princípio. Esses são os princípios básicos, Pai, de uma caminhada de santidade, Pai. Segundo o que falamos hoje, Deus, que em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui, Pai, que tem tido prazer em se isolar, Pai,
que assim não faça, Pai. Que nós possamos romper essa barreira de envolvimento com as pessoas, de envolvimento real, Pai, e sincero e profundo. Que não sejamos pessoas que se relacionam superficialmente, Pai. Não, Deus. Que não sejamos como aqueles homens ali que Paulo menciona, Deus, que só buscam o seu próprio estômago, o seu próprio apetite, os seus desejos, Pai. Que não sejamos pessoas, Pai, que são levadas somente pela bajulação, pela fala mole das pessoas, somente pessoas que nos agradam, somente pessoas que nos favorecem. Não, Pai. Que nosso primeiro, Pai, compromisso seja com a verdade, Pai. Nosso primeiro compromisso seja com a vida de santidade. Que nós nos afastemos de todo aquele, Pai, que prejudica a nossa caminhada de santidade. Todo aquele que nos leva a pecar. Todo aquele que nos afasta da comunhão, Pai, dos santos. Todos aqueles, Pai, que nos afastam da compreensão da palavra, Senhor. Que em nome de Jesus nos afastemos deles, Pai. E que nós não sejamos esses que afastam as pessoas da comunhão, que fazem as panelinhas, Pai, que fazem os complôs, Deus, que contaminam as pessoas. Não, Pai, que não sejamos desses que obstruem o ensino, Pai, que querem, Senhor, causar uma barreira, Pai, entre as pessoas e o que elas entendem do Evangelho cada vez mais. Não, Pai, que tenhamos o compromisso com a Tua palavra, com o ensino e com a comunhão, Pai. Que sejamos pessoas prontas para confessar os nossos pecados, para exortar uns aos outros, para encorajar uns aos outros, Pai. Que sejamos pessoas humildes para ouvir quando estivermos errados, Pai, e avançar. Que o Senhor seja o nosso Senhor e nosso Salvador, Pai. Que em nome de Jesus possamos experimentar uma vida de santidade que é dada àqueles que se encontram contigo, Pai. Que a semente, Pai, da salvação que foi plantada em nossos corações brote em santificação, Pai, e manifeste todo o fruto do Espírito que se move em nós, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja na vida de cada um que está aqui hoje, Pai. E que assim, Pai, possamos alcançar todos à nossa volta, Pai, mediante a nossa caminhada de santidade, Pai, que foi promovida pelo Senhor e pelo Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. O vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Teu amor não
não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.